E aí, galera, gostou da vitória do Flamengo sobre o São Paulo no Maracanã, galera? O Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 e é agora o líder do Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer para vocês a galera do Tá na Área do Sport TV falando do desempenho do Flamengo, dos jogadores e também dos jogadores que não jogaram, né? Como a Arrascaeta e também o Cebolinha que saiu lesionado, né? Então eu vou trazer para vocês todas as notícias sobre o jogo do Flamengo contra o São Paulo e também já sobre o jogo do Flamengo com o Palmeiras, algumas notícias aí também. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like no vídeo e ative o sino da notificação para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão, galera. E vamos aí para o vídeo de hoje com a galera do Sport TV, né? Tá na área. Melhor lugar pra porque ele. ele Que era a vaga aberta, né? E era vaga lugar... aberta no Flamengo, mas tem alguns jogadores que o treinador nem precisa designar o espaço do campo que ele tem que ocupar, porque ele sabe, na leitura de jogo dele, vai saber fazer, e o De La Cruz é esse cara, ele geralmente joga segundo volante, mas ele vê os espaços, ele sabe onde fazer a pressão, aonde que ele tem que fechar a linha de passe sem nenhum problema. Então, acho que o Flamengo está muito bem servido. Para mim, o Flamengo inicia esse ano como o time a ser batido. Todo ano tem um time que é o time a ser batido. Para mim, esse ano é o Flamengo. Muita coisa tem a correr nesse ano, a acontecer. Tem Copa América, que vai mudar bastante, acho, a nossa tabela aí do Brasileirão. Mas inicia esse ano com o Flamengo sendo o time a ser batido. E todo mundo que vai enfrentar o Flamengo já vai encarar o Flamengo assim. Nossa, é a nossa final. Contra o Flamengo é a final. Então, do outro lado, tem uma equipe que é o Flamengo está acostumada com isso e sabe muito bem lidar com essa pressão, com essa responsabilidade de fazer esse jogo. Vamos chamar então Fred Gomes, meu amigo setorista do Flamengo no GE. Globo, para falar com a gente da preparação para o jogo, porque o próximo jogo é uma pedreira, é o Palmeiras no Allianz Parque pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez o jogo mais difícil do Flamengo no ano até aqui, Fred Gomes. Bem-vindo ao Tá na Área, cara. Fala, Berné, Jéssica, Conrado, Camilinha. Estava brigando aqui para conseguir me conectar, mas já chego com notícias fresquinhas aqui. Estava apurando junto com a Letícia Marques. Everton Cebolinha não deve jogar o clássico do domingo, é muito difícil que recupere. O pisão do Igor Vinícius ontem, aos 2 minutos, que provocou a substituição dele 10 minutos depois, acabou gerando um edema ali no tornozelo direito. Ele saiu com incômodo no tendão de Aquiles, né, e dificilmente se recuperará. Então, o ataque do Flamengo, se não houver nenhuma intercorrência no treinamento de amanhã e no de sábado, será formado por aquele que já estava em campo a partir dos 12 minutos. Bruno Henrique pela esquerda, Luiz Araújo pela direita e o Pedro pela frente. Em relação ao time que joga esse clássico com o Palmeiras, o Arrascaeta vai voltar à equipe, ele foi poupado, ficou no banco de reservas na partida de ontem. Até não vou falar poupado para o Tite não reclamar, né? Que na entrevista coletiva ele falou, cara, não é poupar, a gente não tinha como colocar o Arrascaeta vinha de um período de desgaste grande, mas ele já estava sendo preparado para a partida contra o Palmeiras e também para o duelo na altitude contra o Bolívar. Isso o Matheus Bach falou na entrevista coletiva. E o Luiz Araújo, mais do que nunca, terá que atuar, né? Porque ele entrou em substituição ao Everton Cebolinha, tinha também um quadro de desgaste, mas vai fazer a recuperação corretamente e não vai abrir mão de participar de uma partida. Nem o Flamengo abrirá a mão da participação dele e nem ele, acredito que queira ficar de fora de uma partida tão importante como essa do próximo domingo no Allianz Parque, Bené. Você estava falando aqui, né, Conrado? Famoso poupar, né? Pode falar, viu, Fred? Se o Tite ficar bravo, o problema é dele. É o famoso poupar, cara. Se ele não colocou o cara pensando no clássico depois, se fosse uma final, ele teria jogado. Sim. Se ele não está vetado pelo departamento médico, isso se chama poupar. Eu tenho reparado que os técnicos, como um né? todo, não estão gostando de usar o termo poupar. Eu não sei por quê. Mas o Abel Ferreira falou outro dia também que é gestão de minutos. Porque é só uma interpretação. Se o jogador está vetado, é uma coisa. Aí você não está poupando. Acho que ele não tem condições de entrar. Uma coisa é ser desfalque, né? Exatamente. Ele está vetado pelo departamento médico. Aí tudo bem. A partir do momento que é uma escolha, você está fazendo o quê? Evitando um desgaste. Não sei se eles acham que é um desrespeito à equipe adversária, ao São Paulo. Mas, enfim, se ele não quiser usar,
usar, ele não usa, mas eu vou continuar. A gente Eu é que vai. também continuo com a interpretação de que, nesse caso, poupar é um verbo bastante adequado da nossa língua portuguesa para essa opção. É igual quando não tem time reserva, tem. Fala com o Gabigol se não tem reserva. Pra você ver. Agora, Conrado, mais um exemplo do que o do Fred traz pra gente, da força desse elenco. Ele fala, ó, o Everton Cebolinha, o pisão não é uma lesão, mas é um edema, não tem condições de jogo contra o Palmeiras no domingo, entra o Bruno Henrique. Exatamente, que é melhor do que isso. E eu acho que até, é claro que é péssimo para o Cebolinha, essa lesão é péssimo para o Tite, para o Flamengo, mas o Bruno Henrique está no ascendente, de voltar ao maior nível dele. Na minha opinião, eu já falo isso desde o ano passado, não é jogador de ficar no banco de reservas, mas claro que o campo fala, se está melhor, estava funcionando ali a equipe, o Tite tinha suas escolhas, mas eu acho que vai ser a sequência que o Bruno Henrique precisava, tanto esse último jogo agora contra o São Paulo e essa sequência contra o Palmeiras, para não sair mais do time. Isso pode acabar tendo algum efeito benéfico para o Flamengo na sequência, como, por exemplo, aconteceu com o Gerson. Péssimo pro Gerson. O Gerson teve um problema de saúde, né? Foi péssimo. Sério? Só para a gente não confundir isso. Mas foi um momento que o Tite estava tentando colocar ele junto com o De La Cruz, você disse, De La Cruz mais aberto pela direita, sem o Gerson, botou no meio, o time encaixou. Ficou perfeito, acho que até da forma que o Tite pensa futebol. Então pode ser algo, principalmente para o Bruno Henrique, né? Um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. De repente voltar de vez a ser titular nesse time. Ô Fred, e o Flamengo tem esse jogo complicado, né, fora de casa, no gramado sintético do Allianz Parque contra o Palmeiras, e também já tem uma preparação visando o adversário, né, na maior altitude do seu grupo na Libertadores, que é o Bolívar, né, cara? Verdade, Bené. Não, e assim, o Flamengo já tem uma programação para o duelo com o Bolívar, né? Ele chega terça-feira em Santa Cruz de la Sierra e aí viaja na quarta para La Paz, que é o local da partida, mais de 3.600 metros de altitude. O Flamengo pretende ficar somente 7 horas na capital boliviana, ficaria em La Paz por essas 7 horas para que você não tenha grandes efeitos da altitude. Se você chega um dia antes, isso quem falam são os especialistas, até uma matéria que a gente fez quase um mês atrás, quando foi definido o grupo do Flamengo, Fábio Maceredian explicou essa questão, que para você não sofrer os efeitos numa altitude, desculpa a redundância, numa altitude tão alta, que eles até se referem a esse tipo de altura como altas altitudes, você leva o time no dia da partida. Isso outras equipes já fizeram, a própria seleção brasileira, com Fábio Maceredian, Tite e quase toda essa comissão técnica que está no Flamengo, eles fizeram isso na última partida contra a Bolívia, nas eliminatórias para a Copa de 2022, o Brasil até venceu por 4-0, já tinham feito isso em Oruro, quando o Corinthians jogou lá contra o San José, né, que teve aquela tragédia do menino Kevin Spalda. Então, realmente, ele já tem toda essa preparação. E, durante a coletiva de ontem, tanto o Tite quanto o Matheus Bach fizeram alusão a esse tipo de preparação. O Flamengo terá que escolher partidas. E foi como o Conrado falou, poupou mesmo. A verdade é essa, poupou. Eu parei brincando aqui que não queria contrariar, porque o próprio Tite fala assim, olha, a gente não queria... Você acha que eu vou querer poupar o camisa 10? Você acha que, poxa, eu fico com essa pecha de que eu, por opção minha, eu poupei. Mas eu não poupei, eu fui orientado a não poupar. Na verdade, ele falou que tem todo um grupo atrás disso, um aparato, assim, uma decisão colegiada para que você não coloque o Arrascaeta. Talvez ontem, se o Flamengo estivesse empatando por 2-2, talvez o Arrascaeta entrasse ali no finalzinho. É óbvio que o Flamengo tinha perdido uma janela de substituição por conta da lesão do Cebolinha ainda no primeiro tempo. Falando em lesão, inclusive, não houve lesão, né? A gente aqui falou lesão, na verdade foi só um edema, mas os exames realizados em hospital aqui na Barra da Tijuca, no dia de hoje, dia que o Flamengo folgou, não constatou-se lesão, mas que ele dificilmente se recuperará a tempo de enfrentar o Palmeiras, isso é fato, e aí acaba acontecendo a situação que o Conrado falou. Bruno Henrique titular, também vejo ele em ascensão, embora o Cebolinha tivesse muito bem e merecesse a titularidade também, na minha opinião, é claro. Fred Gomes, obrigada, amigo, pela participação e pelas informações. Então, em tempo real, trouxe aqui no Tá Na Área. Cebolinha fora do jogo de domingo contra o Palmeiras. Até a próxima, amigo. Valeu pelas informações aqui.